que é tudo que você quer. Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Em semana de estreia, Guarani corre para a regularização dos seus atletas. Zagueiro e lateral direito falam do início dos trabalhos no time do Icasa. Ferroviário classificado passa da fase da pré-copa do Nordeste. E ainda os detalhes do futebol cearense estadual da primeira divisão começa no próximo final de semana e o Guarani inicia a venda de ingressos antecipados para o jogo. E ainda futebol pelo Brasil. Morte do craque do Vasco da Gama, Roberto Dinamite. Velório será encerrado daqui a pouquinho e sepultamento acontecerá amanhã. 18:06 no ar, o Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. O Joada Sorte Cap desta semana está imperdível. Tem R$3.000 em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. E no quarto sorteio, de uma só vez, você leva pra casa uma Honda Bros 160, mais uma Honda Start 160 CG, mais R$5.000. É isso mesmo, uma Bros 160, mais uma Honda Start, mais R$5.000 só pra você. E R$10.000 no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de R$500. Tudo isso por apenas R$5. Aproveite! Comprando Joada Sorte Cap, filantropia premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Título emitido pela Capevisa Capitalização. Joada Sorte Cap. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Madeira pra construção, é Madeireira Beira Rio. Material de construção, é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região, é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento, é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar, confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço, vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte, a Barbalha, número 4252, ao telefone 3512-5007. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas 2 etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. A Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Sá. Boa noite, galera. Estamos nós aqui para a apresentação do Vale Esportes do Timaço da Vale FM. É segunda-feira, dia 9 de janeiro. Quem tá aqui ao nosso lado é ele, Marco Valério. Boa noite, Delton Sá. Chegamos finalmente na semana de abertura do Campeonato Cearense de 2023. Alguns poucos estaduais começaram, como aqui pertinho, por exemplo, a Paraíba, o Pernambuco, mas estão resguardadas para o próximo final de semana as emoções da abertura dos torneios mais importantes, Campeonato Paulista, Mineiro, Carioca, Gaúcho e, é claro, o nosso bom e velho Campeonato Cearense de Futebol. Eu adoro Campeonato Estadual, tem gente que não gosta, eu respeito e gosto do Campeonato Estadual, não só do Ceará, de outros estados também, porque a gente tem a oportunidade de ver algumas equipes que a gente não vê durante o ano. Vou igual a Miranda. Você gosta do Paulista? Gosto, Delton Sá. Também Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, acho bacana isso. Campeonato Carioca só tem graça aos clássicos. Eu sei, Delton Sá, mas veja bem. Assim, eu não tô dizendo que se não é pra não gostar deles, assim. Campeonato Carioca a única coisa que presta são os clássicos. Agora, eu não dou, obviamente, a importância de um campeonato estadual a mesma de uma Copa do Brasil, de um brasileiro, muito menos de uma Libertadores. Mas eu acho legal. Pernambucano, Marco Valério? Acho legal. Todo campeonato estadual, eu acho bacana você ver equipes que você depois não vê mais ao longo da temporada. E lembrando que o Campeonato Cearense terá 2 jogos no sábado, 2 jogos no domingo e um na segunda-feira. Você tem certeza disso? Que é a estreia do nosso Barbalha. Você tem certeza? Barbalha. Segunda-feira. De hoje a 8 dias, o Barbalha estreia contra o Ferroviário lá em Fortaleza. Tá certo. Antes, no domingo, tem o Guarani contra o Ceará. E antes tem 2 jogos no sábado, inclusive o atual tetracampeão Fortaleza enfrentando o Iguatu, Delton Sá. Cadê Anderson Luiz? Não tá por aqui, não? Anderson? Tá não, né? Tá chegando aí do treino do Guarani. Anderson tá chegando do treino do Guarani. Já a gente vai manter contato com ele. Até porque já tem torcedor perguntando sobre a questão dos ingressos. Houve um revés na história do ingresso. Iriam começar a vender hoje. Eu não li as mensagens, Marco Valério. Teve uma mensagem dizendo que ia vender, aí depois chegou uma no final dizendo que não é pra vender mais. Retroagiram na decisão de começar a vender hoje. Valério. Mas... Será que tem fumaça? Não, uma hora esse ingresso vai ter que ser vendido, né, Delton? Ou amanhã, ou depois, ou quarta-feira, daqui pra domingo, tem que começar. Mas peraí, minha gente. Cristal, não é jogo da seleção brasileira que você tem que comprar o ingresso com um mês antes, não. É jogo de campeonato estadual. Então, se começar a vender quarta, quinta, sexta, eu acho que não vai fazer
tanta diferença assim não. Vai não, né? Vou fazer igual um amigo meu ali, penso eu. Não sei se tô pensando certo, mas penso eu que não fará muita diferença já falar não. do Guarani, porque já que antes não tá aí, vamos com a Luiz. A Luiz Vilar. Oi. Oi. A Luiz Vilar, Opa. pode falar. Ok, então, muito bem, Delton Sá. Boa noite pra você, boa noite, Marco Valério, boa noite pra você, ouvinte que sintoniza a Vale FM. Mais uma semana que se inicia, a segunda de trabalhos da equipe do Icasa nesta pré-temporada para a Série B do Campeonato Cearense de 2023. Hoje, assim como já acontecia na semana passada, a equipe trabalhou em 2 períodos, sempre aquela parte da manhã é dedicada aos trabalhos físicos e agora à tarde a equipe sempre faz um trabalho, no CT Praxedão. Agora há pouco foi finalizado mais um trabalho com bola, aquele chamado físico-técnico. O técnico Marcelo Vilar ainda não trabalha aquela questão tática, mas já é o início para que os jogadores em breve possam iniciar esses trabalhos e, claro, se preparar inicialmente para os amistosos, que acontecem ainda nesse mês de janeiro, e logo na sequência para a estreia do Campeonato Estadual, que acontece dia 5 de fevereiro contra o Crato Esporte Clube. Mas hoje a gente aproveitou para conversar com mais 2 novos atletas que chegaram ao Verdão do Cariri na última semana. A gente vai começar ouvindo o lateral direito Alex Rocha. Ele tem 26 anos e foi campeão piauiense com o técnico Marcelo Vilar ano passado. E ele também esteve lá no Paraná, onde também foi campeão da 3ª divisão do Campeonato Paranaense. E o Alex conversa aqui com a nossa reportagem, destacando esse convite que teve do próprio Marcelo e, claro, dos primeiros dias de trabalho. Boa noite. O primeiro contato foi com o professor Vilar. Perguntou minha situação, se eu tinha esse desejo essa vontade de vir e aceitar o desafio. Eu não pensei 2 vezes, a gente sabe a camisa e o peso do Icasa, no Ceará e no Brasil. Então pensei 2 vezes, aceitei o desafio e a expectativa é a melhor possível, E para a primeira semana, eu acho que a semana bem trabalhada, Começa a pré-temporada, mais trabalho físico, visando um preparo físico do atleta. Então é um pouco dolorido, mas a gente sofre agora para ganhar lá na frente. Ô Alex, e você já conhece bem o trabalho do Marcelo Vilar, já foi campeão estadual com ele. Fala como é que foi essa experiência, esse trabalho com o Marcelo lá no Piauí. O professor Vilar, a gente fala muito que ele é um treinador vencedor, Então quando ele escolhe a dedo, ele forma uma equipe muito boa e a gente, quando sabe que ele está no meio, a gente não pensa 2 vezes. Então a gente foi campeão junto lá, com muito trabalho, com muito respeito também. E passo a passo, com muita humildade, é o que a gente quer e vai fazer aqui também no Cearense da Série B. Depois disso, você acabou tendo uma passagem também pelo futebol paranaense. E como foi esse período de lá até chegar a 2023? Lá foi bom também, Fui campeão lá da A3, lá do Paranaense. Foi no 2º semestre, A gente tinha saído da Série D. Então, foi uma experiência muito boa, que eu já tinha sido campeão lá um ano antes também. Então, foi bom retornar para lá e dar sequência no trabalho de 2022, já visando em 2023, Colecionando títulos então. Será que a Série B do Cearense está faltando aí nessa lista? Em nome de Jesus, Deus capacita, Deus guarda da saúde e a gente vai em busca dos nossos objetivos com muita humildade. Muito bem, ouvimos aí o lateral direito, Alex Rocha, de 26 anos. Ele vai brigar pela titularidade com o Gustavo Silva, o Gustavo Cratense, um pouco mais experiente, o Gustavo tem 31 anos. E a gente aproveitou também, Delton e Marco, para conversar com mais um zagueiro. Desta vez, o Éder, de 30 anos. Ele estava fora do Brasil, estava em Malta, em um time chamado Sirens. Mas antes, ele esteve por aqui, em Juazeiro do Norte, inclusive enfrentando o Icasa pela equipe do Souza no Campeonato Brasileiro da Série D. E ele fala um pouquinho dessa sua passagem pelo futebol internacional, que já foi a 2ª da sua carreira. Boa noite. Para mim foi muito bom, Porque eu sou nordestino, eu sou daqui do Rio Grande do Norte, sou potiguar e é sempre bom estar aqui pela região Nordeste. Tinha me desacostumado com o calor, mas já estou me adaptando novamente e estamos trabalhando firme com nossos companheiros para que a gente possa cumprir nosso objetivo maior, que é voltar o Icasa para a 1ª divisão. Éder, você estava lá em Malta, tua 2ª passagem internacional. Como é que foi para você ir, viver essa experiência e agora retornar? Foi uma experiência muito boa.
uma nova liga, né? Muitos estrangeiros, um futebol um pouco diferente, um jogo mais físico, mais corrido. E é onde a gente valoriza realmente o futebol brasileiro. A gente vê que o jogador brasileiro ele tem muita qualidade. Quando a gente vê lá fora muitos atletas de outras nacionalidades e a gente vê o futebol brasileiro em Malta também é maioria e tem muitos brasileiros lá. Os malteses gostam muito dos brasileiros. Todos os clubes praticamente têm brasileiros na primeira e na segunda divisão. Então a gente acaba tendo essa visão deles sobre o nosso futebol. E não é à toa que eles contratam muitos brasileiros, porque eles gostam do nosso futebol, o brasileiro tem muita qualidade. Ué, o que é que dá para falar aqui do trabalho do técnico Marcelo Vilar? O trabalho está sendo bem feito. Eu particularmente nunca havia trabalhado com ele, mas já conhecia, né? Pelo seu nome, por outros trabalhos, por outras conquistas que ele teve. E a gente que vive no futebol, a gente sabe. E ele está montando um bom time para que a gente possa, como eu já falei, cumprir nosso objetivo, que é colocar o Icasa de volta à primeira divisão. Muito bem, esse é o zagueiro Uéder, que vai brigar pela titularidade com o Marlon, que é remanescente da Taça Fares Lopes, com o Samuel, que inclusive nós já entrevistamos aqui dentro do Vale Esportes. Além deles, temos também o Wesley, que é um garoto da base que acaba trabalhando nesse momento com o profissional. Mas o Icasa ainda está no mercado em busca de mais um zagueiro para que dessa forma o técnico Marcelo Vilar possa ter mais opções. Então é isso, Marco Valério, Delton Sá, nossa primeira participação apresentando para o torcedor esses dois novos nomes, o lateral direito Alex Rocha e o zagueiro Weber. Pois é, Marco Valério, o Icasa se encaminhando para essa segunda semana de treinamentos, de trabalho, começando, enfim, a aparecer um pouco do que pretende o Marcelo Vilar. Ainda é pouco tempo de trabalho, né? Só uma semana na prática, essa segunda semana iniciando agora com esses trabalhos. E, obviamente, daqui para frente a gente vai ficar um pouco mais atento à montagem, à escolha do Marcelo pela composição do time, esses jogos treinos que o Icasa deve fazer a partir da próxima semana, né, até o final do mês, do Icasa no objetivo, obviamente, de disputar a segunda divisão do nosso campeonato. E é impressionante, Delton, a quantidade de jogadores que estão vindo para o Icasa e que foram entrevistados pelo Aloísio, que afirmam que vieram para Juazeiro por causa do Marcelo Vilar. Mostra o prestígio, né? E o bom relacionamento que o Marcelo Vilar tem com muitos atletas, né? Às vezes você vê aqui muitos jogadores dizer, eu vim pela vontade de jogar no time tal, por causa da torcida. Não, a grande maioria diz, eu vim porque eu conheço o trabalho do Marcelo, recebi o convite dele, é um treinador sério, já trabalhei com ele, ou então gostaria de trabalhar com ele. Então tá com um prestígio bem alto. Isso é bom, né? Porque o Marcelo Vilar realmente ele tem bons antecedentes com relação ao seu comportamento, não só profissional, mas humano com os atletas. Então, o pessoal gosta de trabalhar com ele e tomara que tudo isso se reverta assim num time que possa dar liga, que haja um entendimento, que os jogadores comprem a ideia de jogo do treinador, o comprometimento no trabalho, para que a gente possa ver um time do Icasa talentoso e, sobretudo, comprometido em obter os resultados que a equipe precisa. Eu acredito que o Marcelo não tenha mudado. Eu conheci o Marcelo porque o Marcelo Vilar saiu daqui direto pro Palmeiras naquela época, né? Que ele saiu do Icasa para ir trabalhar aquela base. Na verdade eram aspirantes, né? Eu acho que era o Palmeiras. Palmeiras B. Palmeiras B, que o Marcelo Vilar saiu daqui, foi do Icasa direto e a gente conviveu um pouco com o Marcelo Vilar naquela época. Acho que era o Zacarias, né? Quem dirigia o Icasa, que eu me lembro que a gente se hospedou uma vez lá em Coruripe e nós inventamos de comer uma carne de jacaré lá, Marquinhos. Todo mundo passou mal, Zacarias, Marcelo Vilar, eu, Fabiano, uma turma danada que estava nessa viagem. E o Marcelo sempre foi um cara muito gentil, muito cordial, uma pessoa, sabe, acima de tudo... Muito atencioso, né, Neto? Além de ser um grande profissional, mas uma pessoa fina, educada, de um bom trato, né, sempre respeitoso. E isso facilita um pouco esse relacionamento dele, né, enfim...
fora das quatro linhas, com os atletas, com sua família, com dirigentes, com imprensa, enfim. É um cara boa praça e, obviamente, também um bom profissional. E a gente acredita muito no trabalho do Vilar. E como você fez essa observação, Marco, o atleta tem muita vontade de trabalhar com esse tipo de profissional, né? Que abre portas, que trata bem, que tem uma pessoa humanitária. Isso é muito importante. O Marcelo foi uma excelente escolha feita pelo Icasa quando da definição do seu treinador. É claro que a gente vai conhecer aos poucos, né, os atletas do Icasa com bola rolando quando o campeonato começar, mas indiscutivelmente dessa leva de contratações, a mais importante delas é a do técnico Marcelo Vilar, que é a grande estrela, digamos assim, do time do Icasa, pelo seu histórico, pelas conquistas. E repito o que disse aqui no dia que a diretoria do Icasa anunciou a contratação do treinador. Um time que contrata o Marcelo Vilar, principalmente para jogar uma Série B de campeonato estadual, não pensa em ser um mero participante. É um time para ser protagonista, é um time para subir, e a gente está vendo a seriedade agora nesse time do Icasa, Del. A Luísio volta daqui a pouquinho para falar mais do Verdão do Cariri aqui no Vale Esporte, JR. A hora no Timaço. 18h26, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio Veículos, Marco Valério. E nós já estamos lá. Quem nos colocou lá? Boninho. Aonde, Marco Valério? Rádio Vale FM 99 oficial no YouTube. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria do Val, que tem a pizza mais deliciosa do Cariri, e toda quarta-feira tem a promoção. Você compra uma pizza G, ganha um refrigerante de 1 litro. Se comprar a pizza GG ou Extra GG, ganha um refrigerante de 1,5 litro. Tem também esfirras, lasanhas, beirutes. Pizzaria Oval. E para ligar, consulte o J-Food. 988429514. Repita. 988429514 é o WhatsApp lá da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Agora nós vamos falar da Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Película de alta performance com 10 anos de garantia, meu amigo. Tá esperando o quê? Vai colocar revestimento fumê no seu carro? Vai no Edilson, o doutor do fumê. 988054899 é o telefone WhatsApp da Só Fumê. E ela fica na rua José Marrocos, 408, no bairro Salesiano. Colégio Compasso, faça a matrícula do seu filho em 2023 no Colégio Compasso, no bairro Tiradentes, Rua Adilon Gomes 474. O telefone é o 35710531. Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Pois é, Marco Valério, vamos falar também da Genesis Solar. Se você tá cansado de pagar aquele absurdo na sua conta de energia, tá na hora de você colocar geração de energia solar na sua casa. Tem financiamento total do projeto. Basta você entrar em contato com meu amigo Luciano Carvalho, 981237956, e aí você vai fazer aquele orçamento para você colocar a geração de energia solar na sua casa. Vou repetir o número, 981237956. Conosco também aqui no nosso timaço da Vale FM, Delton, a churrascaria Mão de Vaca. Sempre de portas abertas para receber você e sua família, com aquele atendimento espetacular, do sorriso e de todos que trabalham lá, além daquele sabor que continua irresistível, recebendo com o melhor churrasco da região e pratos deliciosos que conquistaram a todos aqui no Cariri. É tradição, é qualidade, é ótimo atendimento. Churrascaria Mão de Vaca, na Rua Rui Barbosa, e também tem o delivery 98865-7741. Agora eu quero falar da Dourados, meu amigo. Você que quer ganhar mais dinheiro, precisa revender produtos da Dourados. Quer iniciar seu próprio negócio? Procura Dourados, folhados com garantia e o melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante, quer banhar sua mercadoria com segurança, precisa conhecer a mais moderna linha de folhados do Brasil. Dourado Joias, transformando o seu sonho em realidade. O Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 99993
3031. Atenção, você de Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. Para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto, a nova sensação do nosso comércio fica fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde 494, no centro de Crato, onde você será sempre muito bem recebido. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Bom, Marco Valério, em nome também, sabe de quem? De Ares Motos, a maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Quer comprar seminova? A Honda tem lá pra você. Você quer comprar moto nova? Lá na Ares Motos tem também pra você a moto nova. Quer trocar uma velha por uma nova? Na Ares Motos você troca. Quer só vender a velha? Vá lá, que a Ares Motos compra a sua moto usada, meu amigo. É isso mesmo. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Lembrando que domingo tem mais uma edição do Joá da Sorte, com a premiação incrível do primeiro ao terceiro sorteio. Que foi? Que R$3.000, Delto Sá. Do primeiro ao terceiro, pra começar aí o sorteio. E no prêmio principal, diga lá, com apenas R$5, só 5, você vai concorrer a uma moto Honda Bros, dessas que vende lá na Ares Motos, uma moto Honda Start 160, eita, e mais R$5.000, tudo Marco junto. Valério, é mesmo? Duas motos Duas e motos, 5.000 5.000 por apenas R$5. Ainda tem o Giro da Sorte, mais 10.000 no Giro da Sorte, com 20 prêmios e R$500. E eu repito, tudo isso por apenas R$5. Lembrando que quando você compra o Joá da Sorte, você está ajudando a Casa da Esperança São Pio. Então compre já o seu Joá da Sorte, é daqui, é do Cariri. Em nome também, Marco Valério, de Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. Na Atacom tem ofertas incríveis para você na linha de pisos, cerâmicas, porcelanatos, tintas, materiais elétricos, parte hidráulica para você, jardinagem, muito mais. Na Atacom Home Center tem o melhor atendimento, a maior rapidez na entrega, melhor negociação para você é na Atacom Home Center, na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. Conosco também Grage Veículos, compra, venda, troca, financia seu carro seminovo multimarcas com o menor preço e a melhor garantia do mercado. Vai trocar o carro? Lá na Grage Veículos tem a melhor avaliação do seu usado, onde você vai ter a melhor negociação, carros com procedência e garantia. Financiamos o seu veículo com as menores taxas. É na Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215. Você pode dar uma conferida nos modelos já no Instagram, @Grage Veículos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta, Delton. Em nome também da Fox. Você quer consertar o seu celular, seu smartphone ou seu iPhone? Leva na Fox. Os melhores técnicos especializados do Cariri. Equipamentos de última geração e garantia nas peças montadas na loja. Além de grande variedade em smartphones para você. Tem Fox em Crato, na Senador Pompeu 156. Tem loja também em Juazeiro do Norte, na Padre Cícero com Santa Luzia. Na São Pedro com o Seminário. No Cariri Shopping para você. Eu disse Fox. Tudo isso para você na Vale FM também em nome de Produtos Panebon Pão Nosso. Pães deliciosos, feitos com total higiene e qualidade. Ingredientes para você que deixam o produto muito mais agradável, aquele cheirinho bom. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas. Tem a linha integral da Panebon Pão Nosso e também é produto Panebon, a sensacional massa para pastel Tasquinha. Bom, quero falar também da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Lá na Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Plácido Heraldo Castelo, 320, telefone WhatsApp 99812-5851. O timaço da Vale FM também tem o apoio do Centro
Universitário Leão Sampaio, Unileão. A Unileão forma grandes profissionais. Em nome também da Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, apresentei e use produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nerson Sampaio 690, o telefone é o 3571-3758. Mercadinho São Luís, tradição de bons serviços prestados à sociedade cearense. Mercadinho São Luís com 2 lojas em Juazeiro, no Cariri Shopping, também no bairro Lagoa Seca. Presta atenção no Liquida Janeiro da Madeireira Beira Rio. Tubo de 100 milímetros, esgoto forte e leve, barra com 6 metros, 65,5. Tem tubo de 25 milímetros, soldável, forte e leve, barra com 6 metros, 17,25. Tem tubo soldável de 20 milímetros, forte e leve, barra com 6 metros, 13,75. Caixa de luz 4x2 amarelo, forte e leve, 89 centavos. E tem mais pra você. Tem fios Cobrecon de 1,5 por 105,90. A peça com 100 metros, já o de 2,5 por 165,90 é o cabo de 4 milímetros Cobrecon, 283,90 a peça com 100 metros para você na Madeireira Beira Rio. Muito mais que madeira, Marco Valério. Vamos em frente, Delton Sá. De quem? De quem? De quem? A Tacom, o home center que o Cariri aprovou, Delton Baleia Sá. Hambúrguer, Também. E tem o melhor hambúrguer pelo menor preço. E pra você pedir é só acionar o J Food. Ele sabe tudo. 988380548. Repita. 988380548. Esse telefone é da onde? É lá do Baleia Burger. E ele sabe decorado, né, Delton? É. Ele não olha não, né? Ligou, pediu, chegou? Precisa nem ligar, manda só uma mensagem, coisa rápida, básica, não vai... Precisa ligar, demorar, quero fazer um pedido e tal. Manda mensagem, ligeirinho. Ligeiro demais. Delton Sá, você tava viajando quinta-feira, mandaram uns Baleia Burger pra cá, rapaz. Eita, como tava bom, viu, Delton? Aniversário do comercial, Delton, semana passada. Pois é, aí eu lá naquele sem sanduíche. Pois é. Vamos levar a Baleia Burger pra lá, né, Delton? É. Levar pra lá, viu, Baleia? Viu? Seu Ademir vai querer que você bota uns hambúrguer lá do Baleia. Aí vendeu um bocado. Bora trabalhar, rapaz. A hora no Timaço. 18h35, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet. 0 km está na Novo Rio. Bora falar então do time do Guarani. Semana de estreia. Aí eu tava ouvindo o Delton Sá com as manchetes. Sim, tem que fazer uma correção nessa manchete. Eu acho, Delton Sá, que você leu uma manchete de uns 8, 10 anos atrás, né não? Qual foi, Marco Valério? Semana de estreia e o time tentando regularizar jogador. Essa manchete não é de 10 anos atrás, não? É, porque toda semana de estreia é assim, né? Os caras deixam pra regularizar de última hora. Mas uma pergunta que não quer calar. Primeiro, o Guarani resolveu o problema dele de bid para esses jogadores entrarem no bid, já que no começo do ano tá esse negócio. Não, quando voltar agora do ano a gente resolve, tem que pagar não sei o quê para liberar o bid. Boa noite, Anderson Luiz. Boa noite para você, Marco. Boa noite, Delton, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Guarani resolveu com o atleta, Delton Sá respondendo sua pergunta, mas ainda não recebeu o despacho da Justiça de Campina Grande. E aí o Guarani ainda está com o bid bloqueado e a esperança é que até amanhã consiga já esse desbloqueio para poder regularizar esses atletas. E por que só deixa para a última hora, hein? O que aconteceu de fato? Sabe que tem que resolver, rapaz? O Guarani tentou... Mas tem uma situação. Tem que a Justiça resolver, não é isso? Aí a Justiça estava de recesso. Sim. Aí o que aconteceu? É outro aspecto que... O Guarani teve a semana que até tentou o mandato de segurança, tentando ver se conseguia desbloquear o bid para primeiro conseguir negociar com o atleta. Não conseguiu esse mandado de segurança. Ou seja, queria, independente da negociação, liberar logo o bid. Para adiantar logo essa situação. Não conseguiu esse mandado de segurança e conseguiu uma negociação com o atleta. Mas quando foi dar entrada junto à Justiça, a Justiça já estava de recesso. Então o Guarani, quando voltou, acabou dando entrada de fato, né, protocolou a negociação com o atleta, tudo que foi feito. Nesse caso, a Justiça do Trabalho, né? Do Trabalho, sim. A Justiça do Trabalho. Deixar bem claro que a gente Mas não foi liberado ainda não. E aí a Justiça do Trabalho ainda não liberou Ou seja, não emitiu ainda o acordo para poder enviar para a CBF para que o bid seja liberado. Não, o acordo foi emitido, só que não foi enviado para a CBF. Só falta esse detalhe, ser enviado para a CBF. A CBF, quando ela é notificada para fechar
travar o bid, depois ela tem que ser notificada quando liberar. Pra desbloquear. Sim, então até agora nada. O Guarani até tentou de outros meios, mas não consegue, infelizmente, só com essa liberação. Ou seja, então, bom, tem que preparar toda a documentação dos jogadores, deixar tudo engatilhado para ir lançando no sistema quando o bid for liberado. Sim, sim. Eu até perguntei ao Soares sobre se já dava para colocar no sistema e esperar só ser liberado para já o pessoal cair no bid. Mas não, tempo. Não, só pode quando... Porque tem que gerar senha, aquelas histórias todas, quando tiver liberado. Só quando o bid estiver liberado. Mas sobre documentação, tudo isso, o Guarani acredita que consegue. Uma dúvida minha, porque mudou um pouco o sistema. A época em que cuidei um certo período da minha vida de contratos de atletas, era de uma forma, hoje está bem diferente. O atleta ainda precisa de que as federações de origem, elas enviem as liberações para ser confirmado. Não adianta só lançar no bid. Tem ainda aquela parte burocrática que envolve a transferência dele, mesmo sendo eletrônica, de um local para o outro. Sim, mas aí, o que acontece? Hoje ele já recebe, quando ele recebe a transferência eletrônica, ele já tem essa liberação automática. Então já é automático. Isso, então já não tem mais aquele prazo. Não, que antigamente a gente fazia, eu até me recordo disso, você fazia a liberação, tinha que a federação liberar para depois o jogador tá em aberto. Ô Anderson, e esse problema com esse jogador para resolver, para liberar o bid, vem desde quando? Desde quando o Soares assumiu o clube, mas como eu falei, ele primeiro tentou um mandato de segurança para logo garantir que o Guarani não tivesse esse problema que está acontecendo agora. Não conseguiu êxito nesse mandato de segurança e aí foi enquanto negociava com o atleta para não poder perder tempo. E aí na época que conseguiu a negociação com o atleta, o Guarani até deu uma entrada na questão da negociação que teve com o atleta antes mesmo do recesso. Só que só conseguiu ter resposta da justiça agora, recentemente. Então, infelizmente o Guarani está travado em relação a essa situação, mas a esperança é que até amanhã já consiga essa liberação para poder todos os atletas estarem no bid do Guarani, até no máximo quinta-feira. Então, torçamos para que seja resolvido o mais rápido possível. Parte de documentação e de treinamentos continua, não é isso, Ana? Sim, a parte de treinamento, o Guarani segue trabalhando, segue focado. O técnico Renato Neves fez essa última movimentação na sexta-feira, mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre essa questão dos treinos do Guarani. Tá certo. Ingressos não começaram hoje a venda. Eu botei na manchete que tinha, porque foi a primeira informação, não abri o WhatsApp, depois chegou uma informação meio que dizendo assim, segura, não é mais isso, é assim? Os ingressos chegaram, a quantidade chegou a Juazeiro, só que por enquanto ainda chegaram só de alguns setores do estádio, então falta chegar de outros setores. Mas vai ter menos setores no estádio? Sim, vai ser dividido entre o setor da torcida do Ceará especificamente e o setor oeste, que é para o torcedor do Guarani. E, infelizmente a federação não mandou os ingressos ainda do setor oeste, que é da torcida do Guarani, então por isso que não começou a venda dos ingressos. Preço você sabe já ou não? R$30 antecipado, R$30 e 15,5. R$30 pro torcedor antecipado e 15. Mas vai ter a venda daquela cadeira especial, o camarote também? Tem, R$50 a cadeira especial e R$70 o camarote. Tá bom preço, muito bom preço. Também concordo. R$30 valor de arquibancada, assim, um preço bem acessível, né? Para um momento como esse. De fato. Então, que o torcedor do e Guarani... o jogo, Marco Valério, é um bom horário, claro. 5 da tarde. Não tem aquele sol, né? Deve aquele calorão, já tá começando a esfriar. Querendo ou não, o Ceará há muito tempo acho que não joga aqui. Ih, rapaz, eu vou no tempo aqui, eu não vou lembrar quando principalmente contra o Guarani, porque o Guarani sempre teve a mania de vender o mando de campo pro Ceará, para jogar lá em Horizonte. Então faz tempo que o Ceará não vem aqui jogar contra o Guarani. Esperamos que dentro de campo o Guarani faça um bom papel, Delta. Pois tá certo, Marco Valério. Vamos pro intervalo? Bora. A gente volta já. Já. Jornalismo esportivo na Vale FM. Vale Esportes. O Joada Sorte Cap desta semana está imperdível. Tem R$3.000 em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. E no quarto sorteio, de uma só vez, você leva pra casa uma Honda Bros 160, mais uma Honda Start 160 CG, mais R$5.000. É isso mesmo, uma Bros 160, mais uma Honda Start, mais R$5.000 só pra você. E R$10.000 no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de R$500. Tudo isso por apenas R$5. Aproveite! Comprando Joada Sorte Cap Filantropia Premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Título emitido pela Capebisa Capitalização. Joada Sorte Cap.
Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Madeira pra construção é Madeireira Beira-Rio. Material de construção é Madeireira Beira-Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira-Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira-Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira-Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Pavimenta Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. De volta pela Vale FM, estamos ao vivo também no aplicativo radios.net e no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. No YouTube temos o oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Duval, que tem a melhor pizza do Cariri, além de esfirras, lasanhas, beirutes. Então, quer comer bem, né, e ser bem atendido, né? Lá na Pizzaria e Hamburgueria Uval, que fica na Avenida Carlos Cruz, e você pode pedir sua pizza ligando para 98842-9514, Delton. Tá certo, Marco Valério. Que o Márcio tá por aí? Vamos então com o nosso colega Super Luz. Super Kilmer de Campos. Alô, Kilmer! Um abraço, amigos do Timaço da Vale FM, chegando com as informações desta segunda-feira. Eu vou começar com o mais badalado hoje da capital, o Ferroviário Atlético Clube, que conseguiu classificação histórica, heróica, espetacular lá na cidade de Aracaju, batendo o time do Confiança pelo placar de 5-4 nos pênaltis, depois de um empate
em 0-0 no tempo normal. O Ferroviário está classificado na fase de grupos e agora aguarda a confirmação da tabela por parte da Confederação Brasileira de Futebol. O jogo para os atletas, comissão e agregados valeu R$250 mil de bicho e o Ferroviário lucrará R$1.800.000. No Ceará, na pré-temporada do Vozão, no final de semana, o Ceará venceu o Atlético Cearense pelo placar de 4-1. Agora foi um jogo meio mandrake, com 4 tempos de 30. E o time do Ceará venceu, repito, o Atlético do Ceará 4-1. Ceará que estará em Juazeiro no final de semana. Quem foi apresentado ao Vozão foi o atacante Vitor Gabriel. E ele garante, abre aspas, vou entregar muitos gols. Ou seja, vai fazer muitos gols, foi o que disse o Vitor Gabriel. O Fortaleza recebe solicitação de empréstimo por David da Hora, ou é o David da Hora, é verdade, que alguns chamam de Davi, mas eu lembro-me que um dia ele disse que quer ser chamado de David e não de Davi. A diretoria do Juventude procurou o Fortaleza para tentar a contratação do atacante de 23 anos do Fortaleza por empréstimo. E o Lucero, o atacante, o argentino que joga no futebol do Chile, chega a Fortaleza para assinar contrato com o tricolor. O Leão do Pici está desembolsando R$4.700.000 para ter o argentino até o final da temporada do ano 2025. Ao vivo, na estrada, voltando de Aracaju, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer de Campos, trazendo as informações aqui no Vale Esportes do timaço da Vale FM. Rapaz, diz que o Ferroviário só quer ser a seleção da Argentina, Delton Sá. E é, mano. Ganhando tudo nos pênaltis. É, mano. Eita ferrinho macho. Eu só não quero que o Ferroviário seja macho segunda-feira da semana que vem. Marco Valério. Porque eu quero que o Barbalha ganhe, porque o Barbalha é daqui, é do Cariri. Não é verdade, Delton Sá? Sim. E eu vou torcer pelos times do Cariri. Sim, senhor. Nada contra o simpaticíssimo time do Ferroviário, que eu tenho realmente uma simpatia, mas vou torcer por Crato, por Icasa, Guarani, Barbalha, quando jogar contra os times da capital. Claro. Cariri. Tem nem perigo de eu não torcer pros times daqui. Aquele menino diz assim, tem nem pé de perigo. Tem nem um pé do perigo, é o novo. Eu fiquei embuticado se eu não torcer pelos times daqui. Marco Valério, mas não tem problema não, Marco Valério. Você vai torcer sim pelos times daqui. E com o detalhe, você vai comemorar depois das vitórias lá na churrascaria Mão de Vaca, que é o melhor churrasco na região do Cariri, Marco Valério. Você vai comer carne de primeira lá. Aquelas entradas deliciosas. E ainda tem um sorriso lá pra você. Lá na churrascaria Mão de Vaca. Ainda tem um telefone pra você ligar, pedir e receber em casa. Tem no J-Food? Tem 988657741, Marco Valério. Repita. 988657741. Tá certo, Delton Sá. Vamos em frente também. Lembrando que nós estamos com oferecimento do Centro Universitário Leão Sampaio, a Unileão, formando grandes profissionais. Service de Dourado Joias, 999933031 da Gênesis Solar, meu amigo, geração de energia solar, 981237956, Marco. E o Juá da Sorte Cap, que no prêmio principal do próximo domingo você pode ganhar moto Honda Bros, moto Honda Start, mais R$5.000, tudo junto com apenas R$5.000. Só R$5. R$5 é o valor Só R$5. do título desta semana do Juá da Sorte, que é daqui, é do Cariri, Delton. É do Cariri, Marco. Então eu vou torcer pro Juá da Sorte também, que é do Cariri. Tá certo? Então, eu vou torcer pra quem é lá de fora. Eu vou torcer pro de cá. Eu tô nos pés. Eu torço Icasa, torço Guarani, torço Barbalha, Campo Grande, Cariri. Diga mais, Crato. Eu vou torcer pelos daqui. Barbalha. É daqui, é do Cariri, eu tô torcendo. Pronto. Vamos trazer agora a Luísio Vilar. O Pinóquio. Parecendo um palhaço. Você é que tá dizendo. Você tá igual a JF. Diz as coisas com você mesmo. Não, é comigo aí depois mesmo. diz, estão dizendo as coisas comigo. Não tô dizendo. Aliás, eu deixei de mexer com JF.
Por quê, mano? Porque eu encontrei um cidadão ali do bairro de Socorro que torce pro Fluminense. Aí disse, rapaz, você tá pegando muito no pé de João Filho. E ele tá calado hoje. Aí eu só vou brigar com o João Filho agora quando tiver os palpites do Campeonato Brasileiro. Só no Brasileiro. Até lá a gente levantou a bandeirinha branca da paz. Fazer um palpitômetro do Cearense. Também acho. Vocês deviam fazer na sexta-feira. Aí é que a polêmica pra é ele ser do contra, Del. Não tem problema, a galera gosta. Não. A galera curte, Marco Valério. Na sexta-feira, ó. Por exemplo, rodada de abertura do Campeonato Cearense. Já pensou o Ibope sexta-feira? João Filho dando as opiniões dos resultados do final de semana? Não, Delta, eu vou me arrombar todinho. Por quê? Porque eu vou botar só os times do Cariri ganhando. Sim. Aí os times do Cariri estão levando bomba todo ano. Marco Valério. Ora, não é não? Quais são os times tá dizendo, rebaixados de cada ano? Os times do Cariri. Marco Valério. Infelizmente. É a realidade. Mas eu continuo torcendo assim mesmo. Então tá certo. Por exemplo, Ceará e Guarani. Aí eu vou de Guarani. O bonitão ali vai de Ceará. Quem vai levar vantagem? O Guarani que vai ganhar. Bonitão das tapioca ali, ó. O Guarani vai ganhar esse jogo. Deus te ouça, Delta. Eu tô na torcida aí. Me aguarde. E tô torcendo pro Barbalha contra o Ferroviário. Me aguarde, viu? Me aguarde. Domingo, comemorando a vitória do Guarani. Tomara, Delta. Tomara. Ou comendo o hambúrguer do Baleia ou comendo a pizza do Val. Ou então lá na Mão de Vaca. Também. Não, domingo à noite tá fechado. Tá fechado, né? Então pronto. Então é a pizza do Val. Ou o Baleia Burger. E a Luiz vai falar. Vai falar. E não é do Guarani. O Icasa confirmou agora há pouco, viu, Delta e Marco, o seu primeiro jogo treino. Não vamos chamar de amistoso, é apenas um jogo treino lá mesmo no CT Praxedão. Vai ser contra o Novo Horizonte. Aquela mesma equipe que foi campeã juazeirense recentemente na Arena Romeirão, pois vai ser aí o adversário do Icasa nesse primeiro jogo treino. E quando? Próximo sábado, dia 21. Próximo não, né? No outro sábado da próxima semana, né? Dia 21 de janeiro, o Icasa realiza esse primeiro jogo treino. Os torcedores estão criticando aí porque é um time amador. A gente já havia adiantado que seriam duas equipes amadoras, uma no dia 21, outra no dia 28, até porque é bem difícil conseguir alguma equipe para fazer um amistoso nesse momento, né? E o Icasa já havia se adiantado. Não havia divulgado o adversário, mas agora há pouco fez isso. Será o Novo Horizonte, dia 21, no sábado, 3h30 da tarde, lá no CT Praxedão. Então, torcedor que quiser comparecer, fica à vontade. Não vai ter nenhum tipo de ingresso, enfim, pelo menos isso não foi divulgado pela diretoria até o presente momento. Então, a gente acredita lá que no vai... CT. Isso, vão abrir os portões para o torcedor poder acompanhar essa que vai ser a primeira movimentação do time que se prepara para a Série B. Mas olha, Delton e Marco, agora há pouco a gente teve uma surpresa, né, no CT Praxedão, estávamos por lá acompanhando o trabalho, e eis que surge o lateral direito Rony, né, que esteve no Verdão na Série D, na Fares Lopes. O homem do gol do Fantástico, que infelizmente acabou tendo essa lesão tão grave no joelho, né? Antes de você falar do Rony, acho que em casa deveria fazer nesses jogos treino uma rifazinha. O cara que entrar, comprava o nome da rifa no final do jogo, fazer o sorteio de uma camisa oficial, alguma coisa. Vender também algumas coisas, alguns itens, assim, né? Por exemplo, o cara vai entrar, rapaz, o ingresso é R$5 na verdade, ou é R$10. Você vai concorrer, no final do jogo aqui, a gente vai fazer um sorteio aqui com o seu cupom de uma camisa oficial, de um kit, alguma coisa assim e tal. Até para arrecadar uma coisinha, uma cascadinha. Dá 100 pessoas ali, você botar a R$10. Dá 1.000 conto, já é um dinheirinho para despesas ali, com uma coisa ou outra. Eu acho que o cara podia fazer alguma coisa nesse personalizados, sentido. Outros brindes também eu acho que cabe, o cara né? chegou lá, o cara faz uma contribuição de 5, de R$10, sei lá, viu? Em casa viu um valor aí. E de qualquer forma gerava algum tipo de receita, fazia um kitzinho de alguns produtos, alguma coisa assim. É isso, então, só para confirmar para o torcedor, dia 21, sábado, 3h30 da tarde no CT Praxedão, Icasa e Novo Horizonte. E pra gente finalizar, vamos ouvir então Rony, que ainda é atleta do Icasa, a gente deixa isso bem claro, ele continua sendo atleta do Icasa, já que a equipe não pode demitir um atleta que se lesionou jogando na equipe, né? Tem que passar por esse tratamento como atleta da equipe, e o Rony veio a Juazeiro para fazer novos exames e conversou com a gente. Boa noite para essa torcida maravilhosa do Icasa. A recuperação está sendo boa, achei que tá sendo mais do que eu esperava, né? Achei que ia ter uma dificuldade para andar e tal, mas menos de 15 dias já estava conseguindo, tirei uma muleta, com 20 dias já consegui andar sem. Tô me recuperando bem da melhor maneira possível. Tive que voltar aqui para passar pelo doutor, passei pela fisioterapia aqui. O João falou comigo, disse que está excelente e logo mais eu estarei de volta em nome de Jesus. Qual é a expectativa para você voltar pro futebol ainda em 2023, né? Sim, o melhor possível. Tô
me cuidando da melhor maneira, procurando fazer os exercícios da melhor maneira possível para esse ano ainda eu atuar e atuar bem. Mas essa sua passagem aqui pro Juazeiro é rápida, né? Você já tá de volta, né, para casa. Certeza. Vim uns amigos também, mas o intuito mesmo também foi passar pelo doutor, mas logo já tô voltando já. Rony, boa recuperação para você, tá? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Muito bem, boa sorte, saúde pro Rony, que a sua recuperação venha o quanto antes e ele volte a jogar futebol ainda em 2023 e quem sabe pelo Verdão, né? Quem sabe em uma Taça Fares Lopes aí no segundo semestre. A previsão é que ele volte ao futebol de julho para agosto, já que a cirurgia dele foi realizada dia 29 de novembro, né? Tem pouco mais de um mês, então a gente acredita que mais ou menos por esse período ele já possa jogar futebol, viu, Delton Sá? Possa voltar às suas atividades normais. Ok. E amanhã o Icasa volta a trabalhar em tempo integral, pela manhã na academia e à tarde um trabalho físico-técnico no CT Praxedão. E até amanhã. Até amanhã. Obrigado aí a Luiz Vilar. E o do Anderson Icasa, tá aqui, ó. Tá, sim. Do Icasa para o Guarani. Sai um, entra o outro. Sim. Não, deu ficar calmo. Vamos escutar o zagueirão experiente, o capitão do time do Rubro Negro Juazeirense, o Bruno Costa, que fala sobre a expectativa de vestir a camisa do Guarani nessa estreia. Ronaldo Costa, né? Bruno Costa. Nessa estreia contra a equipe do Ceará. Expectativa boa, né? A gente vem se preparando bem desde o início da nossa apresentação aqui no clube. Estamos confiantes de fazer um bom jogo, né? Tivemos testes avaliativos aí, a gente viu que a nossa equipe vem se fortalecendo, né, com atletas, e o nosso trabalho vem melhorando, e a gente tá bem feliz, né, com o nosso ambiente, e a gente tende a crescer muito na competição, e a nossa estreia é sempre especial, né? É contra um clube grande, um clube de tradição. E a gente está preparado para que a gente possa chegar lá e fazer o possível para surpreender e conseguir um bom resultado. O primeiro jogo contra o Ceará, muito difícil, uma sequência muito complicada fora de casa. Como é que vocês imaginam para o futuro? Como é que vocês imaginam voltar para Juazeiro para fazer o último jogo contra o time do Barbalha? Olha, é realmente difícil você contar com pontuações, né? Mas a gente sabe que a nossa estreia realmente é um jogo muito difícil. Sempre é difícil jogar contra os clubes da capital, mas a gente sabe que não é um jogo único. A gente tem mais 4 jogos pós na estreia e a gente tem 3 seguidos fora. Então, realmente, a tabela não foi generosa com o Guarani, mas a gente não pode ficar pensando nisso. A gente tem que ir jogo a jogo, fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível para que a gente consiga conquistar as pontuações fora de casa, para que a gente venha definir a primeira fase contra o Barbalha já com uma pontuação que a gente possa conquistar uma vaga na segunda fase, que é o que mais interessa, né, ao Guarani. A gente sabe que é um clube que está agora na primeira divisão, mas quer se manter, né? Mas a gente almeja algo maior, a gente almeja chegar numa segunda fase e conquistar uma vaga no Nacional. Tá aí as palavras do experiente zagueiro Bruno Costa, 34 anos, capitão do Rubro Negro Juazeirense, capitão da equipe que vai jogar no próximo domingo. Pois é, domingo estreia do Guarani, Marco Valério no Campeonato Cearense, Guarani, Ceará, jogo 5 da tarde, Arena Romeirão, Marco Valério. Começa logo com a pedreira do tamanho do mundo esse time do Guarani, viu, Marco Valério? E depois sai para 3 jogos longe de Juazeiro do Norte. Pois é, joga no sábado depois em Iguatu. Aí depois passou a semana inteira sem atuar para jogar numa quinta-feira contra o Atlético, para depois ficar até quinta-feira para jogar com Caucaia, lá em Caucaia. E aí no outro meio de semana é que vem jogar contra o Barbalha. Contra o Barbalha lá no Inaldão, provavelmente. Eu não sei se vai ser na Arena, o campo é do Guarani. O Guarani tem a intenção de jogar na Arena. Então seria na Arena contra o Barbalha, né, para definir a sua vida na primeira fase, né, do Campeonato Cearense, com a tentativa de pular para a segunda fase, se livrar daquela história do torneio da morte. E burocraticamente falando, tomara que o Guarani resolva o problema da inscrição dos atletas. O presidente até ia participar para não deixar para a hoje, última hora. Amanhã vai participar. Não sei se esse assunto, Soares, se é essa história do BID aí, o que é, mas o presidente do Guarani amanhã deve participar aqui com o Anderson Luiz na sua participação e falar a respeito dessa situação. Acredito que seja algo relacionado a isso no Guarani.
Ô Delton Sá, você é um rapaz jovem, mas você viu o Roberto Dinamite jogar pelo Vasco? Um pouco do Roberto Dinamite, um pouco. Ainda já ali no fim de carreira e tal, meados dos anos 80, ainda peguei uma parte da carreira do Roberto Dinamite. Ainda um pouco daqueles confrontos da geração do Nunes, Zico, do Adílio, da galera do Flamengo, ele no Vasco da Gama. Aquela final de 84 contra o Fluminense. 84, do Washington, do Assis. Peguei ali o final da carreira ali do Roberto Dinamite por ali, nos anos 80. Um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro. Até o JF me perguntava se eu via ele jogar. Gols, fazia muitos gols. Claro que não dá para você comparar o Roberto Dinamite com um Romário ou com o próprio Ronaldo. Não cabe. Eles estão num nível melhor, Bem Ronaldo mais e Romário. Bem Mas mais acima, foi viu, um Marcos? grande centroavante. Foi Acho um até ídolo de uma geração do Vasco da Gama. Acho até que ele foi injustiçado em 82, era para ser o titular daquela seleção e não o Serginho, que também era muito fazedor de gols no Santos e no São Paulo, mas um grande ídolo do Vasco da Gama. Na questão de números, o atleta que mais atuou, o que mais fez gol no Campeonato Brasileiro, o que mais fez gol no Campeonato Carioca, o que mais fez gols com a camisa do Vasco e o que mais fez gols no estádio do Vasco, São Januário, onde o corpo foi velado até bem pouco tempo. Agora, por volta das 19 horas, encerraram aquele momento em que o público iria visitar. Aliás, eu achei muito bacana. Flamenguistas foram até São Januário com a camisa do Flamengo para homenagear o Roberto Dinamite, a memória do Roberto Dinamite. Inclusive o Zico, para mim, o maior ídolo que eu tive no futebol, esteve hoje à tarde também lá no velório do Roberto Dinamite, um grande nome do nosso futebol. Quer dizer, a gente a gente ainda está assimilando a perda do Pelé, E agora a triste notícia também da morte do Roberto Dinamite. Que já vinha bem doente. Vinha bem debilitado. Eu conheci o Roberto Dinamite, tive a oportunidade de entrevistá-lo, tive a oportunidade de conversar com ele. O Roberto Dinamite. Muito simpático, Delton? Muito simpático, atencioso. Brincalhão, gostava de contar umas histórias. Ele tinha um sorriso fácil, Era o Roberto Dinamite, uma figuraça, o Roberto Dinamite. E claro que deixou saudades quando deixou de atuar como um atleta. Foi um dirigente com muitos problemas no Vasco da Gama. Também enfrentou uma oposição muito forte, porque na verdade ele rompeu, um ciclo. A dinastia do Eurico Miranda. E ele sofreu consequências. É verdade. Em relação a essa Pegou situação. o Vasco quebrado. Essa que é a grande verdade. Infelizmente, perdeu um pouco do brilho ali com o torcedor vascaíno pelo que aconteceu. Mas nesse momento todo mundo reconhece a sua dedicação, a sua vida ao Clube de Regatas. Nós não temos mais jogadores, Marco Valério, como esses jogadores da década de 70. Jogadores de 80, clube. Que se identificavam com os clubes. O último jogador que conseguiu ter uma ligação com um clube no futebol brasileiro num passado mais recente chama-se Rogério Ceni. Nós não temos outro jogador, na minha opinião, que tem uma identificação. O Fred agora no final de carreira com o Fluminense, aqueles títulos, aquela história toda. O Cássio com o Corinthians. O Corinthians que tá lá fazendo carreira no Corinthians, ainda tá, mas ainda não parou, que eu digo dos que pararam, mais recente aí, o Rogério Ceni teve uma vida inteira dedicada ao São Paulo. O Marcos com o Palmeiras também. Bem lembrado, bem lembrado. Eu não lembrei do Marcos do Palmeiras também, que teve uma vida ali. Que é muito mais. O goleiro tem mais essa possibilidade. Às vezes dura mais tempo no time. Mas até você voltando um pouco no tempo, o Júlio César ficou muito tempo do Flamengo, Depois ele rodou em vários times aí por fora. Pra Europa, aí se constituiu. Foi pra seleção brasileira na Europa. Então, quer dizer, já tem uma outra história, mas atuando no futebol brasileiro, aquela identificação que o Zico tinha, que o Nunes tinha, que o Júnior tinha, que o Roberto Dinamite... Porque eles duravam muito mais tempo nos clubes, nos clubes. Hoje, se você observar dos jogadores atuais, eu vi até uma reportagem hoje, o Gabigol está completando 4 anos de Flamengo hoje. Que é um... E já vem criando uma identidade com o Flamengo. O Dudu do Palmeiras também já está lá há muito tempo. Voltou, Voltou. E quem mais? O Cássio no Corinthians, que eu falei agora há pouco, são alguns jogadores que o lateral, o menino lá do... O Fagner. No Corinthians. Jogou muito tempo. Muito embora tenha atuado pelo Vasco também, na época do Roberto. E voltando bem atrás do tempo, um goleiro bastante identificado com o seu clube foi o Carlos Germano, ficou muito tempo do Vasco, Também. Verdade,
Também. E algo me lembra do Roberto Dinamite, só pra fechar, Del, teve um amistoso aqui na década de 80. Eu era garoto ainda, fui com meu pai assistir esse jogo. Na preliminar, o Icasa ganhou do Fortaleza pelo Campeonato Cearense e no jogo principal, o Corinthians bateu o Vasco por 3-0 na despedida de Sócrates. E aí o Roberto Dinamite veio a Juazeiro, mas não atuou aquela partida, estava com problema de contusão. Mas ele passou, Delton, o jogo inteiro ali sentado numa cadeira, encostado no alambrado do Romeirão, do antigo Romeirão, e os torcedores colocando caderno, papelzinho, camisa. O jogo inteiro ele deu lá. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Centenas de assinaturas. Vou lhe fazer uma pergunta. Você acha que um jogador do futebol atual sentaria no estádio e passaria o jogo inteiro fazendo isso? De maneira alguma. O torcedor chegaria a esse jogador? Um monte de assessor, um monte de aspone, um monte de diretor, não deixava nem encostar. Nem chega perto. Futebol mudou muito hoje, Infelizmente. viu? Delton Sá, você sabe quem é o melhor técnico do mundo? Foi escolhido hoje? O melhor técnico foi escolhido. Quem escolheu? O Instituto, rapidamente aqui pegar o Então é da Europa. Ou Então foi é levado em consideração o desempenho do A lista treinador? dos 10 melhores, onde Carlo Ancelotti do Real Madrid ficou na primeira posição. Foi uma votação ou foi critérios estabelecidos por quantidade de jogos, vitórias? Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol. As últimas conquistas. Então são conquistas, né? É. Então conquistas, né? Ancelotti do Real Madrid. Tem votação e às vezes são dados técnicos. É o Ancelotti que vai pegar o Flamengo do Padinho, do André Padinho. O segundo melhor treinador do mundo, Pepe Guardiola, do Manchester City. O terceiro, Regragui, treinador da seleção de Marrocos. Foi o terceiro? Foi o terceiro colocado. O Klopp, do Liverpool, foi o quarto. José Mourinho, o quinto. Um retranqueiro daquele, rapaz. Olivier Glasner, do Frankfurt da Alemanha, foi o sexto. Unai, atualmente treinador do Aston Villa, da Inglaterra. E temos 2 brasileiros na lista. Ele tava querendo chegar lá. Dorival Júnior foi o 8º na lista. E Abel Ferreira, o 9º colocado. E o 10º treinador do Boca Juniors, da Argentina, cidadão chamado Hugo Ibarra. Ibarra, que foi lateral do Boca. Boca. Ibarra, esse Barra que eu me lembro daquele time do Boca, me dá uma raiva, viu, JF? Vamos embora, Delton Sá. Vamos embora que amanhã cedinho nós estamos aqui. Você está ouvindo ZYC 409.